Essa noite choveu muito forte, derrubou a árvore, aqui a arvorezinha ali, ó, caiu e caiu bem no meio da estrada, impedindo de passar ali mesmo. E como eu consegui com o Mário deixar todas as paredes na altura ideal, eu decidi que eu iria precisar limpar a obra, porque principalmente quando a gente está com um profissional, né, que você vai fazendo, não tem como ficar organizando. Eu decidi que agora era melhor dar uma organizada antes de continuar fazendo qualquer outra coisa. Bom dia! Ontem choveu, essa noite, né, de ontem para hoje, na verdade não choveu muito, mas ventou muito, muito mesmo. Tanto que eu até fiquei assim, quando você tá com obra, né, você nem dorme direito assim, pensando, né, nossa, será que a chuva vai fazer algum estrago e tudo? Como eu mostrei para vocês, ali na estrada, uma árvore caiu, aí eu já fiquei temerosa, assim, eu já fiquei pensando, nossa, eu vou chegar lá, vai ter alguma coisa danificada. Mas aparentemente eu vou dar uma olhada agora, mas aparentemente não, tá tudo ok. E é isso, eu trouxe um rastelo hoje, porque quando começa a chover assim, já é a segunda chuvinha, agora mesmo já tá começando a chover de novo. Quando começa a chover, o mato ele cresce com muita, muita força mesmo. E eu tinha encapinado para começar a obra. E também eu consegui umas manivas de mandioca, né? Então eu quero limpar algumas partes assim para espalhar, plantar bastante mandioca, o máximo que eu conseguir, para mais pra frente, né? A gente ter as coisas, porque mandioca também é uma coisa que demora um pouquinho mais. Eu tenho muito mamoeiro lá que eu quero trazer também. Aproveitar que tá começando a chover e mamoeiro gosta de sol. Eu tenho mangueira, eu tenho mamoeiro, eu tenho tamarindo, um monte de coisa lá que eu já quero começar a trazer. E aí eu comecei fazendo uma boa limpeza e eu já fui também desmontando algumas caixarias que eu ainda não tinha desmontado. E também minha ideia era organizar as tábuas num lugar só e colocando, empilhando elas uma em cima da outra para evitar que com chuva, sol, elas empenassem. E outra coisa também muito importante que eu estava fazendo era tirando os pregos das tábuas, porque muitas tábuas ainda estavam com caixaria montada, né? E algumas também, por descuido, eu desmontava uma parte dela lá e às vezes ainda ficava algum preguinho ou outro para trás. Meu nome é Lorena, eu tenho 28 anos e se você tem curiosidade de acompanhar a evolução da casinha, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, se puder hypar também me ajuda muito. E eu comecei a construir essa casinha na roça bem no iniciozinho de novembro. E a maior parte das coisas eu tenho feito sozinha, por isso demora um pouco mais, mas a obra está avançando. E eu decidi começar a gravar porque eu gostava muito de acompanhar assim canais de sítio, de viajantes, de aventuras, né? E aí eu pensei, às vezes alguém também vai se interessar por acompanhar essa minha aventura, então eu vou gravar.
E cada dia eu chego com um rostinho diferente em casa, porque às vezes eu me descuido ali com alguma ferramenta e acabo me machucando. E é incrível como uma boa limpeza e organização já dão uma cara nova para o ambiente. Estava bem sujo, bem desorganizado, com muitos cacos de tijolos, né, espalhados e muitas ferramentas espalhadas também. Só de organizar tudo, colocar tudo juntinho, já deu uma cara nova. E já tinham até algumas tábuas empenadas, mas eu acredito que o próprio peso que uma vai exercer sobre a outra, colocando assim organizadinho, já vai fazer com que elas voltem ao normal. Esse entulho que eu recolhi, eu vou jogar todo ali numa... Porque assim, a casa, eu queria que ela ficasse um pouquinho mais alta em relação ao solo, né? Não queria que ela ficasse rente ao solo, que nem algumas pessoas têm costume de fazer. Até porque o terreno não tem muito aclive, mas ele tem um pouco. Então, meu medo de deixar muito rente era o fato de que depois, quando chovesse, né, tivesse alguma enxurrada, alguma coisa assim, poderia acontecer de a água vir direto para dentro da casa. Então, eu deixei na parte mais baixa dele, ele tem uns 30 centímetros em relação ao solo, e ali na parte mais alta deve ir para uns 60 centímetros. Então, o que acontece? Aqui, sempre que eu joguei uns entulhos, né? E aí, sempre que sobrava um pouquinho de concreto, porque eu fazia concreto para as caixarias. Mas assim, a gente às vezes não faz exato, ainda mais porque eu não tenho essa noção de quanto fazer. Então sempre sobrava, sobrava um pouquinho, eu ia e jogava em cima desse entulho que eu tinha jogado, né?
para fazer uma rampa. Então, desse lado aqui já tem uma rampinha que eu fui fazendo. E agora eu vou fazer uma rampinha daquele outro lado também, nesse mesmo esquema. Tô limpando hoje, né, todo o terreno, todo o entulho que eu for pegando, já vou jogando ali pra depois, quando eu começar a concretar e tudo, eu já pego esse entulho, esse resto, vou pegando os restos de concreto e vou jogando ali. Nisso, eu vou conseguir fazer mais uma rampinha. E assim eu vou fazendo. E aí eu coloquei um pouco de areia em cima do entulho ali, para assim que eu tiver um pouco de concreto, né, ou alguma massa que sobrar, eu só umedeço ali e já consigo fazer a rampa. A chuva engrossou, eu tava limpando, né? Como vocês viram. E aí tá bem estranho assim, sabe, hoje. Chove, faz sol, tá assim. E aí ela engrossou, eu tô aqui dentro do abrigo aqui, aquele abrigozinho que eu fiz pros cimentos. Tô aqui, vendo se ela vai me deixar, vendo aqui se não tá molhando os cimentos também, né? Aproveitando e já dando uma conferida. E agora eu vou ver, né, se a chuva vai me deixar trabalhar ou não. Então vou esperar um pouco. Se não melhorar, eu vou embora. Porque assim tá só chuviscando, mas o vento tá bem gelado. E eu não vou conseguir ficar capinando nessa chuva não. Até porque eu acho que nem é legal, né? Que aí depois eu fico doente e aí é pior ainda. E assim que a chuva deu uma trégua, eu já aproveitei para começar a capinar. Essa parte que eu tô capinando, eu já tinha capinado, né? Quando eu comecei a obra no início de novembro. Porém, mato cresce. E como deu umas duas chuvinhas, aqui no Nordeste é assim, o mato parece que tá lá morto, mas nas primeiras chuvas ele já renasce com muita força mesmo. Então, eu tô aproveitando para capinar novamente, para manter sempre limpinho, principalmente essa parte da casa, o restante do terreno, ele ainda tá cheio de mato, mas essa parte da casa é uma prioridade para eu poder transitar com mais segurança.
E aí eu já fui capinando e rastelando, porque como é mato, ele já é bem mais resistente, né? Bem mais evoluído. Então, se eu deixar ele aí em contato com essa terrinha fofa, úmida, ele vai brotar todo de novo. E aí no dia seguinte, na parte da manhã, meu namorado foi me ajudar. Ele me ajudou por mais ou menos 1 hora e meia. E como eu só tenho uma enxada aqui na obra, uma enxada boa, né? A outra, ela é muito curtinha, o cabo dela é muito curtinho. Ele ia capinando e eu já ia rastelando. Bom dia. Eu tô um pouco rouca do Natal, mas o namorado veio agora pra me ajudar, então ele capinou um pouco e agora vai completar, não, talvez, mas não vai dar tempo, mas provavelmente ele vai trazer umas 2, 3 viagens de água para pelo menos chegar na metade ali da caixa d'água, que ela tá quase vazia. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe minha voz rouca, mas é porque no Natal eu estava em família, então a gente brincou muito, se divertiu muito, conversou muito. E aí eu acabei ficando rouca de tanto conversar. E se você gostou, curte, comenta, se inscreve no canal e depois de curtir vai aparecer um botãozinho hypar. Se você puder hypar, me ajuda muito, fortalece muito o canal. E o vídeo de hoje foi esse, depois de dar umas 2 viagens aí, colocando um pouco de água na caixa. A gente teve que ir embora, né? Meu namorado não podia ficar mais. E é isso. Beijo, beijos. Tchau, tchau.